Gente, Enio Viterbo aqui, bem-vindos ao meu canal de novo. Aqui a gente fala sobre política, direito e hoje a gente vai focar um pouco no nosso muso inspirador, o Reinaldo Azevedo. Por quê? Porque eu acho, gente, que o Reinaldo ele tem um jornalismo de apoio ao Alexandre de Moraes e ao Supremo Tribunal Federal, né, e ao governo Lula, que é preocupante, porque ele não tem compromisso com os fatos, né? Basicamente, é o que o jornalista teria que ter, né? Mas o Reinaldo escolheu um outro tipo de jornalismo, que é não ter esse compromisso, né? Que é escolher os próprios fatos, né? E, enfim, hoje a gente vai tratar um tema que o Reinaldo ele aborda com alguma frequência e que tem me incomodado bastante, que é o seguinte: o Reinaldo tem uma implicância com qualquer um que discorde do ministro Alexandre de Moraes, tá? Ponto final. É Alexandre de Moraes no céu e Deus na terra, né? Entenderam? Agora, particularmente o presidente da OAB, o Beto Simonetti, ele tem subido timidamente assim o nível de crítica ao ministro Alexandre, e ele fez uma DPF, tá? Contra a decisão do ministro Alexandre e contra a decisão da turma, da primeira turma, que multou em R$ 50.000 todo mundo que tentasse usar o VPN, VPN para acessar o X, né, que foi suspenso pela decisão do ministro Alexandre de Moraes. Vamos ver aqui o que o Reinaldo achou dessa DPF e do parecer do PGR Paulo Gonet contra a procedência dessa DPF da OAB e do Partido Novo. Vamos ver. Começar falando então de X, nosso antigo Twitter, as repercussões que vem vindo desde que foi suspenso aqui no Brasil, tio Rei. Para resumir para o pessoal, como a gente estava falando, então o PGR Paulo Gonet defendeu agora que o STF rejeite aquelas ações que a gente tratava aqui no programa, tanto da OAB quanto do Novo, contra a multa diária de R$ 50.000 para os usuários que tentassem burlar a suspensão do X usando a VPN aqui no Brasil. Esse parecer foi enviado para o gabinete do ministro Cássio Nunes Marques, que é o relator das ações. E aí a gente dá só aquela retomadinha para o pessoal. A gente lembra que o X foi suspenso no Brasil por ordem do ministro Alexandre, representante legal e Vamos da lá. Justiça Brasileira, CF. E aí a gente entra então nesse cenário das ações, ali as regras e ali do próprio STF, como você já previu com sua bola de cristal aqui, que esse desdobramento rolaria, né? Exatamente. Boa tarde a todos. Olha, para mim, resta uma questão aí que é vergonhosa para a OAB, né? Porque eu vou reivindicar, ter dito aqui Olha Aqui, em primeira mão, que a DPF era um instrumento impróprio para ver a contestação. O Paulo Gonet está argumentando que nem se deve a linguagem jurídica usa o verbo conhecer como transitivo indireto, né? Nem se deve conhecer do recurso. Gente, o que aconteceu? A OAB apresentou essa DPF, tá? O Partido Novo também apresentou uma DPF contra essa decisão do ministro Alexandre de Moraes, né? E o Reinaldo disse que essa DPF não era para ser julgada, que era um absurdo, esse tipo de coisa. Só que o problema é que o Reinaldo tem uma opinião do direito que é uma opinião assim bem simples de quem só estuda a lei seca, tá? Que a gente chama, o que o mundo concurseiro chama de lei seca, e que não pega uma linha de um livro jurídico, assim, um livro de direito, alguma coisa nesse sentido. Ele só pega a letra da lei e acha que para fazer um debate mais profundo, né, mais acadêmico, mais científico, basta ler a lei. E não é assim que funciona, tá? Além da doutrina, você também tem que ler jurisprudência, que o mundo concurseiro também devora. Mas que o Reinaldo não se importa. Obviamente, o Reinaldo não para o tempo dele para ficar estudando informativo do STJ, informativo do STF, jurisprudência
do Supremo Tribunal Federal sobre o tema X, repercussão geral de não sei o quê. Ele não, gente, não faz isso, pelo amor de Deus, isso é bem claro. Então, o que ele fez? Ele pegou a regulamentação da DPF, né, na época que ele falou sobre isso, acho que foi anteontem, ontem, e ele só citou, não cabe a DPF porque a lei tal da DPF diz que a DPF é para X, Y, Z. Só que o problema é que quem acompanha a DPF no Supremo Tribunal Federal sabe que ela serve para tudo. Ela não serve só para os casos que estão naquela lei da DPF. Ela serve para qualquer coisa, basicamente. Por quê? Porque na época do governo Temer e também do governo Bolsonaro, a oposição, principalmente o senador Randolfo Rodrigues e o partido Rede, eles foram apresentando várias ADPFs toda vez que eles eram derrotados no Congresso Nacional. E isso gerou uma jurisprudência muito abrangente para a DPF, porque o Supremo Tribunal Federal admitia até para fazer ali um contraponto. Então isso aumentou muito ali o escopo da DPF. E depois isso vocês podem pesquisar facilmente aí. Quem tem um pouquinho mais de memória, lembra quantas vezes o Randolfo Rodrigues ia no STF, bater na porta do STF, pedindo alguma coisa contra o governo Temer ou o governo Bolsonaro. Entendeu? Mas vamos lá, vamos continuar. Como eles dizem, isto é um instrumento inepto para aquela contestação. Então, vamos lá. O Alexandre de Moraes, quando decidiu, suspendeu o X, bloqueou as contas da Starlink e decidiu multa de 50 mil para quem recorrer a VPN para acessar o X, não para acessar outras páginas, enfim, né? Olha como é que o Reinaldo é de uma limitação cognitiva e de uma... Não vou falar de desonestidade intelectual, não, mas ele distorce. Assim, o reinaldismo é isso, gente. Ele distorce o discurso para só sair o que você tem interesse de falar. Tá? Porque, por exemplo, ele fala, a PGR disse que eu estava certo, basicamente. Só que ele não fala que quem indicou o PGR foi o ministro Alexandre de Moraes. E vamos combinar aqui, vocês não vão ver o PGR, Paulo Gonet, indo contra o ministro Alexandre de Moraes num caso importante? Nunca. Vocês não vão ver isso. De edição nunca só. Tá bom? Não vai acontecer. Por quê? Porque existe uma proximidade muito grande entre eles, muito grande. E o Gonet foi indicação do Alexandre e do ministro Gilmar Mendes. Tá? A indicação do Partido dos Trabalhadores, o partido do próprio presidente, era uma outra pessoa. Era um outro candidato. O Gonet era candidato desses dois ministros do STF, que acabaram vencendo nessa disputa o partido do próprio presidente da República. Tá? Ponto. Agora, sobre a decisão do ministro Alexandre de Moraes, que colocou essa multa de 50 mil reais para quem acessar o X. Notem que o Reinaldo não dá um pio sobre a legalidade dessa multa. Por quê? Porque não interessa para ele entrar nesse mérito. Por quê? Porque a decisão de suspensão do X, ela veio com a suspensão e com essa multa. A decisão de suspensão, ela é muito menos discutível juridicamente, vamos botar assim, do que a multa. A multa é um absurdo. A multa é uma atrocidade jurídica, né? É um genocídio da Constituição brasileira. Agora, a suspensão, ela faz sentido de um ponto de vista legal, mas se você não entrar no mérito do processo. Porque se você entra, você vê que o ministro Alexandre de Moraes tentou intimar a representante do X para um endereço de e-mail errado. Eu já coloquei isso em um dos vídeos aqui que eu fiz. Podem procurar aqui no canal, é o vídeo sobre a multa dos 50 mil reais e está lá. O ministro Alexandre de Moraes tentou intimar uma das representantes do Twitter por um e-mail que era alguma coisa, @business, só que esse business, o Supremo Tribunal Federal, quem fez a intimação, realizou a digitação de maneira errada. E aí foi para um e-mail errado, não voltou, e aí o ministro supôs que a falta de resposta era má-fé da representante. Não era má-fé, porque o ministro mandou para o e-mail errado.
Esse tipo de coisa o Reinaldo não fala. Por quê? Porque não cabe dentro do imaginário dele de que o ministro está sempre certo, de que o Tribunal Federal está sempre certo, de que todo mundo que vai contra o ministro está errado, entendeu? Esse tipo de coisa ele precisa esconder. Ele não precisa entrar nos detalhes, no mérito do processo. Entendeu? Vamos lá. Mas para acessar o X. A primeira turma endossou por unanimidade as decisões, né, do Alexandre. O Fux fez ali uma restrição para que pessoas não envolvidas não sejam colhidas e tal, enfim, mas a decisão foi endossada. Isso aqui, gente, é de suma importância. Mas a outra técnica do reinaldismo é isso. É colocar com uma coisa menor alguma coisa que demonstra que você está errado. Né? Então ele fala isso aqui en passant. Ah, não, o Fux por acaso o Fux até falou que até apresentou um voto com ressalvas, dizendo que a multa não era cabível para qualquer um, né? Uma multa indiscriminada, etc. E tal. Ele fala isso assim como se fosse um mero detalhe, mas isso é central para a discussão. Central. E vocês notem, amigos, que o Reinaldo não entra na discussão da legalidade dessa multa de 50 milhões de reais. Por quê? Porque ele não tem, primeiro, a capacidade de fazer. Tá? Segundo, que não existe. É uma multa claramente absurda. Né? É uma atrocidade. Então ele não tem como defender isso. Né? Nem a própria turma defendeu. O voto do Dino e o voto do Zanin, que acompanharam o voto do ministro Alexandre de Moraes, nem entram nesse mérito. Eles nem defendem a existência dessa multa. Tá? Eles só concordam. Quem dá ali um tom de concordância é a ministra Carmen Lúcia. Tá? E eu também já falei, já expliquei isso no vídeo passado. Tá? Mas o correto de todos esses é só o Fux. E aí, então, o Novo entrou com uma DPF contra a suspensão e a OAB com a DPF contra a multa no caso de acesso por VPN. Vamos lá. A arguição de descumprimento de preceito fundamental é um instrumento que, como se chama, de controle de constitucionalidade, isto é um instrumento que se maneja no Supremo. Né? Alguns entes têm autoridade para entrar com esse pedido, a OAB é uma delas, partido político outra. A autoridade é ótimo. A autoridade é ótimo. Você vê os termos, né, técnicos que o Reinaldo tem. Fulano de tal tem autoridade para dar. Tenta botar isso na prova da OAB. Tenta. Fala assim, fulano de tal tem autoridade para entrar com ação X. Tentem. Agora, não existe a DPF contra a decisão de ministro do Supremo. Isso é muito importante, tá, gente? De fato, eu não sei se existe esse precedente, tá? Teria que buscar na jurisprudência, coisa que o Reinaldo não fez, tá? Mas o que existe e que a OAB colocou na ação é a DPF contra a decisão judicial, tá? A OAB cita uma jurisprudência de que sim, é cabível a DPF até mesmo, se for o caso, contra a decisão judicial, que não entra naquilo que o Reinaldo estava falando até agora, mas que você tem que estar ali, tem que estar em dia, né, com estudo para saber esse tipo de coisa. Tá? E tem que ler também, né? Tem que ler a ação da OAB, tem que ler a ação do Novo, né? Tem que ler a decisão dos ministros. Mas o Reinaldo fica na headline. Ele só pega, pô, a OAB entrou com ação tal, pronto. Aí ele vai falar. Mas agora pegar, olhar, detalhar, ler e tal, esquece. Não vai fazer. Mesmo monocrática, né? Mesmo que seja uma liminar. E eu expliquei aqui, porque a DPF ela tem que ser julgada por todos os ministros, pelos 11. Ora, se você entrar com uma DPF contra uma medida liminar de um ministro, corresponde a cassar o seu direito
de ter decisões monocráticas. E saibam, sem decisões monocráticas, o país para, que é uma outra coisa que a Câmara está discutindo, o Senado já aprovou, fim de decisões monocráticas em alguns casos. Agora, nesse caso, pior ainda, nesses casos, é que a primeira turma já havia decidido que sim. Decidiu mal e porcamente, né? Porque essa multa de 50 mil reais, ela foi chancelada sem o menor debate sério e aprofundado. O Fux foi o único ali que deu uma ressalva, e mesmo assim, gente, para vocês não falarem que você só está falando, citando o Fux, né, porque ele está concordando com a sua tese. Mesmo o voto do Fux é, no mínimo, mal escrito. Porque ele se contradiz ali em uma determinada. É curtinho, menos de uma página. Menos de uma página o voto. E ele meio que se contradiz, mas ele entrou no sistema como um voto com ressalvas, porque ele diz o seguinte: eles não, a multa não pode ser para todo mundo, não pode ser indiscriminada assim, não, a não ser que a multa seja aplicada para quem usar o X para cometer discurso de ódio e racismo, etc, e tal, 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 tal. Então, assim, ele meio que se contradiz. Mas vamos lá. Sim, validado a decisão do Alexandre. E aí foi preciso que o procurador, lendo a decisão do Gonê, eu no lugar da OAB, O Gonê não tem decisão, tá? PGR não tem decisão. Tá bom, Renato? eu ia para baixo da cama, ficaria lá pelo menos uma semana, né? E a OAB sabia disso, no entanto entrou com a DPF, me parece que para pegar a onda anti-Alexandre, porque há uma indisposição do comando da OAB com o ministro, que é conhecida no mundo do direito e até mesmo no mundo jornalístico. E por que será, né, Reinaldo? Por que será, né? Será que é porque o ministro impediu os advogados de acessar os autos? Será que é porque o ministro já chegou a impedir advogados de acessar o cliente? Como foi no caso do Roberto Jefferson? Que aí a OAB teve que peticionar para o ministro voltar atrás e dizer: não, não foi bem assim, eu não queria dizer que os advogados não podem visitar o cliente, eu quis dizer que não sei o que, não sei o que lá. Então, assim, mas isso, na época, você não criticou, Reinaldo. Isso você não falou nada. A gente tem que ser aqui claro aqui, né? Vamos ser claros. Na época, você não deu um pio. E até hoje não dá. A OAB teve que peticionar lá nesses inquéritos relatados pelo ministro Alexandre de Moraes, e aí o ministro deve falar: não, eu dei acesso a esse, dei acesso a. Tentou lá se justificar. Tá? Então, assim, você fala como se fosse uma coisa estritamente pessoal, e como se o ministro Alexandre de Moraes fosse o melhor amigo da OAB, dos advogados. Pelo amor de Deus. Embora se trate menos disso, né? Mas Beto Simonetti e sua turma, ou a turma a qual pertence Beto Simonetti, presidente da OAB, não gosta do Alexandre, né? Combate o Alexandre. Não combate não, Reinaldo. Deveria combater. Deveria, mas não combate não, tá? Não combate. Tanto é que é a primeira medida que ele faz. Primeira medida desde 2019 que começou os inquéritos o inquérito das fake news. É a primeira que a OAB toma mais séria, que é uma DPF, né, de uma multa de 50 mil reais para quem acessar o X. Né? A gente está em 2024, é a primeira que a OAB toma, medida mais séria. Tirando isso, foi notinha de repúdio, que o Alexandre ria em cima da OAB. Então, pelo amor de Deus, né? Vamos aqui ser honesto. Né? Agora, uma coisa é não gostar, combater dentro do ordenamento jurídico, dentro do ordenamento legal. Outra coisa é recorrer a uma chicana, a um truque que sabe impróprio para tentar, de algum modo, entrar na onda contra o ministro. E a OAB fez isso. O despacho da PGR, do Paulo Gonet, chega a ser desmoralizante. Desmoralizante é você falar que a PGR dá despacho. A PGR não dá despacho, Renan. Tá? Despacho é coisa do juiz. Tá bom? Mas aí a gente tem que ler, Reinaldo.
para a OAB, embora ele tenha sido absolutamente técnico. Pelo amor de Deus, né, Reinaldo? Pelo amor de Deus. Se o Alexandre amanhã falar que o céu é laranja, o Paulo Gonet vai bater palma, tá? Não existe a possibilidade de um caso grave, um caso sério, um caso assim importante, o Gonet ir contra. E aí é claro, né? Você já sabia que o Gonet ia ser a favor do ministro Alexandre, e aí você prediz, não, isso aí não pode, porque vocês vão ver só que a PGR vai dizer que pipi, claro, pô, isso aí eu também. Qualquer um. Mas vamos lá. Demonstrando absoluta impropriedade daquele recurso, né? Aquele recurso não cabe contra decisão de ministro. Não cabe, por exemplo, vou entrar com uma ação direta de inconstitucionalidade contra uma decisão do Supremo, quando é o próprio Supremo que julga a ação direta de inconstitucionalidade. Isso é uma loucura. Isso é só uma forma de tentar depredar o Supremo. Da mesma forma, não se entra com a DPF contra decisão do Supremo. O Gonet lembrou, olha aqui, no que cabe ao ministro conceder liminares, a liminar não é do ministro, a liminar é do Supremo. No que cabe uma decisão à turma, a decisão não é da turma, a decisão é do Supremo. Recorrer desse modo é como recorrer ao Supremo contra o Supremo. O que não deve fazer, né, é entrar com um recurso quando você sabe que esse recurso é absurdo. Ele só serve para gerar calor e pouca luz. Ele só serve para entrar na onda. A OAB entrou com essa ação, com a devida vênia, para atacar o Alexandre de Moraes, só para isso. Reinaldo, a OAB baixa a cabeça para o Alexandre desde 2019. A OAB bate palma para o Alexandre desde 2019. Foi há pouco tempo, quando o Alexandre, numa parada completamente desconexa com isso daqui, foi quando ele proibiu sustentação oral em determinados processos, se não me engano no TSE, foi que os advogados começaram a elevar o tom. E aí chegou no Simonetti. Mas dizer, e aqui, Renato, é muito sério, porque você está dizendo que a OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, está atacando o ministro do Supremo Tribunal Federal, que está usando de chicana, né, e de má fé para isso. Eu gostaria que, então, o ministro multasse a OAB. Multa. Multa, então, a OAB. Se é tão errado, se é tão uma questão de uma chicana tão grande, etc., fala pro Nunes Marques, multar a OAB, litigância de má fé. Vamos ver no que dá. Vamos ver se a OAB vai. Eu acho que assim até é bom que se multasse, que aí a OAB acorda, finalmente, em 2024. Mas, enfim. Né? E faz lá um arrazoado enormemente ridículo, para tentar justificar a procedência da DPF. Vamos ver. Né? Vamos ver o que você vai falar. O novo eu compreendo que o faça, porque, Não, pera aí, Reinaldo. afinal de contas, da DPF. Não, calma aí. Para atacar o Alexandre de Moraes, só para isso. Aqui ele vai dizer o seguinte, não, porque a OAB entrou com essa ação, eu não poderia, não sei o quê, e ela fez um discurso enorme só para justificar a tentativa de entrar com essa DPF. Aí você espera o quê? Você espera que ele entre no detalhe, dizendo, a OAB falou isso, a OAB falou aquilo, não sei o que e tal. Olha o que ele faz. Né? E faz lá um arrazoado enormemente ridículo. Ridículo por quê? Para Ridículo por quê? tentar justificar a procedência É? da DPF. Tentou, mas explica. Né? O Novo eu compreendo que o faça, porque afinal de contas o Novo é o partido mais bolsonarista. Ué, já foi pro Novo? Mas não explicou? É isso. Sabe por que ele não explicou, gente? Porque ele não leu.
Não tem como você explicar alguma coisa que você não sabe. Do que o Bolsonaro. Quando se escreve isso, se está dizendo a DPF é um recurso que se usa com muita parcimônia. Não é verdade. Né? Não quer dizer que, bom, eu não tenho razão, eu já perdi mesmo, eu já me ferrei, não tenho o que fazer, então vou usar a DPF. Quem fala isso, gente, não viveu no governo Temer ou no governo Bolsonaro, não é possível. Vocês nunca viram PSOL, Partido dos Trabalhadores, Rede de Sustentabilidade entrando com a DPF contra esses governos por qualquer motivo? Por que a OAB fez isso? Ah, querido, Vamos lá. aí é rinha, né? Da OAB contra o Alexandre, existe ali? Existe a questão ideológica. Existe a questão ideológica. Né? O Beto Simonetti é aquele que o Bolsonaro saudou na reunião golpista de 5 de julho de 22, quando ele estava tramando como não haver eleições, e ali nas decisões tomadas precisamos falar com o presidente da OAB, porque disse ele, é da nossa turma, está com a gente. Bolsonaro não falou isso. E gente, agora eu vou falar muito sério. O Reinaldo, toda vez que ele se refere ao presidente da OAB, o Beto Simonetti, ele lembra dessa reunião que o Bolsonaro falou que tinha gente na OAB, que a OAB ia ser muito importante, e que tinha gente na OAB que ia apoiar o movimento que ele ia tentar fazer, alguma coisa nesse sentido, mas ele não cita o Beto Simonetti. Ele diz só que a OAB tinha mudado e que estava tentando fazer menos política. É isso que o Bolsonaro diz. Né? E tinha mudado por causa da entrada do Beto Simonetti. Mas ele não entra na pessoalidade do Beto, dizendo, é meu melhor amigo e é isso aí, tá me apoiando. Não faz isso. Porque ele tenta relacionar a fala do Bolsonaro nessa reunião, que o Reinaldo entende como uma fala golpista, ao presidente da OAB, dizendo o seguinte, o Bolsonaro citou o presidente da OAB porque iria apoiar um golpe no Brasil. Então o presidente da OAB estaria ligado a isso. Vamos ver se ele vai falar isso. Né? O Simonetti depois disse que não sei o quê e tal. Né? Não. Ah, você não quer gente de direita na OAB? Por mim, pode ter direita, esquerda, centro, pode ter o que for. Eu realmente não quero, porque eu não sou advogado, mas a OAB diz respeito a todos nós. Então, gente, lembrando, o Reinaldo, ele liga, toda vez que ele fala do presidente da OAB, ele liga a fala do Bolsonaro de que a OAB tinha mudado, etc e tal, que poderia contar com ela, alguma coisa nesse sentido, ao Beto Simonetti, dizendo que, ele tenta assim, deixar uma coisa subliminar, dizendo assim, o Beto Simonetti, por essa fala do Bolsonaro, a gente pode supor que o Beto Simonetti apoiava algum tipo de golpe no Brasil. Eu, se fosse o Beto Simonetti, já tinha processado. Isso é. Mas aí cada um com o seu cada qual, né? Ele faz isso toda vez que ele fala do Beto Simonetti, mas o Beto não. Beto, eu falo Beto porque a imprensa fala Beto, não é meu amigo. Mas isso é seríssimo. Ele afirma categoricamente, né, que existe ali algum tipo de relação espúria entre o presidente da OAB e uma tentativa de golpe no Brasil. E segue o jogo. E aí ele tenta utilizar isso para descredibilizar qualquer tentativa da OAB de enfrentar o ministro Alexandre de Moraes. Como se o ministro fosse o paladino da democracia e o presidente da OAB fosse um golpista. É isso que ele tenta fazer. E não. O Beto Simonetti não tem nada de golpista. Nada. Muito menos de enfrentar, de atacar ministro. Infelizmente, o presidente da OAB foi muito submisso ao ministro durante todos esses anos. Na primeira oportunidade que ele percebeu, e o Beto Simonetti já deu entrevista falando isso, que o entreveiro entre a ordem e o ministro Alexandre de Moraes começou com a negativa de acesso aos autos e aos clientes, pelos advogados que estavam atuando nesses inquéritos. Na primeira oportunidade era para ele ter chegado chutando a porta, só que aí ele foi submisso,
peticionando, dizendo, não, pelo amor de Deus, deixa, me ajuda aqui. Aí, enfim, é o posicionamento que ele teve na época. Né? O que realmente não pode acontecer é o viés ideológico do comando tentar distorcer um instrumento de controle de constitucionalidade. E o que é engraçado nesses momentos é que sempre é o adversário do ministro Alexandre de Moraes que tem algum tipo de viés ideológico, que está tentando distorcer, etc. e tal. O ministro é o imparcial, é ali o santo, né? É ali o representante, é o avatar de Deus na Terra. A pessoa que não tem visão de mundo, a pessoa que não tem ideologia. O ministro que era filiado ao PSDB. Né? Então, assim, tem viés ideológico no ministro Alexandre de Moraes? Tem. Tem no presidente do OAB? Tem. Tem qualquer um. Tem qualquer um. Só que, quando a gente vai falar do ministro, aí o Reinaldo esquece essa parte. Não, fulano tá agindo com ideologia, ciclano também, Beltrano também. E o ministro? Não, o ministro está agindo conforme a Constituição, não sei o que, não sei o que lá. Então, assim, por esses detalhes, a gente vai entendendo o que é o reinaldismo. Usando para tentar atingir a reputação de um ministro do Supremo e do próprio Supremo. De novo, tá falando que a OAB, que o presidente da OAB estão atacando o Supremo Tribunal Federal. É uma parada, gente, gravíssima, gravíssima, muito séria. E que vai passar, assim, vai passar batido, infelizmente. Eu acho que o Nunes Marques também o Nunes Marques é ligado a essa turma da OAB. Eles são... Fonte, vozes da minha cabeça. Hã? Gente, é isso. Ah, se inscrevam no canal, se inscrevam, porque é muito importante isso, porque é o que dá motivação para eu continuar fazendo os vídeos. Curte também, curte. De fato, para mim, não tem diferença. Né? Eu gosto de fazer os vídeos, mas para o YouTube faz diferença. Tá? Para o algoritmo do YouTube faz diferença. Então, curte, aperta o botão que está ali ou aqui, tá? E comenta. Então, comenta dizendo o seguinte, pô, eu discordo do que você falou por causa disso, daquilo, não sei o que e tal. Pode falar, aqui eu não tenho problema de estar errado, não. Eu gosto de discordância, gosto do debate. Então, coloca ali, dizendo, não, o Reinaldo está certíssimo, porque isso aqui. O ministro é o representante da encarnação da Constituição. Pode colocar ali embaixo, tá bom? Então é isso, galera. Até a próxima.